Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção, porque estamos na série de mensagens Vivendo em Prosperidade. Estamos aprendendo através da palavra de Deus a como tomar posse de uma vida feliz, porque a prosperidade não é apenas ter dinheiro, se consiste em ser feliz. E a verdadeira felicidade está na palavra de Deus, quando a gente obedece e pratica. Mas antes de eu ir para a mensagem, eu peço para você compartilhar os nossos vídeos, se inscrever no canal, nos ajudar no crescimento do canal para que nós venhamos a alcançar mais pessoas. Vamos para a mensagem? Vamos para a palavra de Deus? Mateus, capítulo 14, versículo 19, que diz assim: Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo aos olhos aos céus, abençoou, portanto, os pães e deu aos discípulos e à multidão. E comeram todos, saciaram-se e levaram-se os pedaços que sobrejaram 12 cestos. E os que comeram foram quase 5.000 homens, até além de mulheres e crianças. Você vê que as pessoas que buscaram Jesus, elas experimentaram o sobrenatural da multiplicação. Quando a gente se volta para Deus com sinceridade, quando a gente se volta, porque aquelas pessoas ali, elas estavam para ouvir Jesus. E elas ouviram a palavra. Elas ouviram Deus e foram alimentadas. Você vê que Deus, ele cuida do nosso lado espiritual e do nosso lado físico. Isso serve como exemplo que a gente tem que lutar espiritualmente e fisicamente. Primeiro, elas foram alimentadas da palavra, do ensinamento da palavra. E depois elas foram alimentadas. Elas ganharam pão e peixes. Então, aqui já tem um entendimento. Que a gente não pode ser bitolado, fanático. A gente tem que fazer o tratamento do médico e clamar a Deus em primeiro lugar a cura, a bênção de Deus. Lutar para que Deus venha operar um milagre no nome de Jesus. Mas, infelizmente, as pessoas desse mundo ou fazem uma coisa ou fazem outra. Não, nós temos que fazer as duas coisas. Lutar espiritualmente e depois lutar fisicamente. Para que a gente venha tomar posse da felicidade. E outra coisa interessante no texto, que vale a pena a gente comentar, é que ele mandou recolher o que sobrou. Você vê que a gente tem que tomar cuidado com o desperdício. Porque o desperdício acaba levando a pessoa a empobrecer. E uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é do desperdício do nosso tempo. Muitas pessoas, ela tem desperdiçado o tempo dela em distração, tem desperdiçado o tempo dela em coisas que não vai trazer nenhum benefício para ela. A pessoa fica muito tempo diante de um celular, diante de uma televisão, diante da tela de um computador. E a realidade é que ela está gastando o tempo dela e está empobrecendo. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque isso é muito sério. E o Senhor Jesus, ele não ensina para a gente a não desperdiçar. No caso aqui, não desperdiçar comida. E sem contar das pessoas que desperdiçam comida com tanta gente.
passando fome nesse mundo. Eu me lembro uma vez que na época que eu era militar, o oficial de dia, ele ia no rancho e proibia as pessoas de jogar comida fora, porque tem o olho grande, né? A pessoa, ela coloca no prato aquela montanha e a realidade é que não come tudo, joga metade fora. E aí eu gostava que quando esse oficial ele assumia o serviço, ele não deixava ninguém estragar a comida, só ia sair do rancho se o prato tivesse limpo. E eu achava isso bacana nele. Por quê? Por causa do desperdício. Porque o desperdício leva a pessoa a empobrecer, leva a pessoa a viver uma vida onde lá na frente ela vai sofrer. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que procurar gastar o nosso tempo em coisas que vai trazer retorno bom para a gente. E a realidade é que muita gente tem desfrutado de uma vida ruim porque no passado desperdiçou muito seu tempo. Porque a palavra de Deus fala algo interessante. O que a gente planta, a gente colhe. Então nós precisamos plantar coisas boas, para que a gente venha colher coisas boas. Mas quando a pessoa ela não planta nada, ela gasta o tempo dela em coisas que não vai trazer nada para ela, o que vai acontecer? Ela vai colher nada. E isso vai trazer consequências para a vida da pessoa. Porque, infelizmente, hoje muita gente tem se deparado com a depressão, com a tristeza. Por quê? Porque gasta o seu tempo em coisas que não vai trazer nenhum retorno. E acaba adoecendo a sua alma. Porque o excesso de prazer adoece a alma. O excesso de distração não faz bem. A palavra de Deus nos ensina que há tempo para tudo. Mas, infelizmente, muitas acabam cometendo um erro que acaba levando ela a viver uma vida de sofrimento. Então, nós temos que ter essa consciência de o que a gente planta, a gente colhe. A gente tem que plantar coisas boas, a gente tem que gastar o nosso tempo em coisas que vai trazer retorno para a gente. Mas muitas das vezes a pessoa fica gastando o tempo dela em distração, no exagero da distração, e aí acaba levando a pessoa a fazer coisas que não convém e posteriormente acaba levando ao pecado. Porque a Bíblia também nos alerta para que a gente não venha fazer aquilo que não convém. Porque quando a gente começa a insistir naquilo que não convém, pode ter certeza, vai acabar levando a pessoa a viver uma vida de pecado. E qual é o salário do pecado? É a morte. Então, temos que se firmar na palavra de Deus e vigiar para que a gente não venha ter excesso de distração. Por exemplo, ver televisão, ver um filme bom, mas nós não podemos ficar o dia todo vendo filme. Nós não podemos ficar o dia todo na praia. A praia é muito bom, mas a gente não pode ficar com um excesso de prazer, excesso de distração, porque tudo que a gente faz em exagero, pode ter certeza, vai nos prejudicar. Então, que essa palavra venha ficar guardada no seu coração. O desperdício. Que a gente tem que plantar e colher. Que a gente tem que tomar cuidado com o exagero. A palavra de Deus fala: não sejais demasiadamente justo
e não sejais demasiadamente ímpio. O que quer dizer isso? É o exagero. Nós temos que ser equilibrado, porque a felicidade está no equilíbrio. Quando a pessoa ela é exagerada, até a respeito da fé, ela acaba desagradando a Deus, porque o fanatismo não agrada a Deus. Então, nós temos que se firmar na palavra para que a gente venha viver uma vida feliz. Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Mas antes de eu orar, eu peço para você, dá um pause na gravação e vá lá pegar um pedacinho de pão, que nós iremos consagrar o pão. E eu tenho certeza que ao comer desse pão, você vai experimentar do poder de Deus, você vai experimentar do milagre, da cura, da bênção de Deus no nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Levante o pão para os céus, vamos consagrar o pão. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nesse momento, eu levanto esse pão aos céus e te peço, Pai, que o Senhor venha consagrar no nome de Jesus. Que ao comer desse pão, essa pessoa que está me ouvindo vai experimentar da bênção do Senhor, vai experimentar do milagre, e que todo mal, ao comer desse pão, vai bater em retirada no nome de Jesus. Pode comer do pão aí com fé no nome de Jesus. E preste atenção na oração que irei continuar. Meu Deus, em nome de Jesus, vai passando com teu poder agora e vai queimando agora todo o mal, tudo aquilo que não provém do Senhor, vai arrancando todo o medo, toda a tristeza, ansiedade, todo o sentimento ruim dentro do coração dessa pessoa, que todo o mal vai batendo em retirada, que todo o mal agora, em nome de Jesus, e saia no nome de Jesus. Oh, meu Deus, eu te agradeço e determino a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus.